Minha mãe não se lembra de mim. Lúcia estava cansada. Depois de um semestre inteiro na faculdade, nada parecia mais reconfortante do que voltar para casa. A casa de sua mãe, uma velha casa de campo afastada da cidade, sempre foi um refúgio para ela. A estrada deserta, com as árvores altas se estendendo por quilômetros, já era um cenário familiar. Mas algo estava diferente, algo em seu interior começava a se retorcer enquanto ela se aproximava. Ao abrir a porta da casa, o cheiro acolhedor de sua mãe, o som suave do rádio tocando uma música antiga e a sensação de segurança que sempre tivera estavam lá. Mas ao entrar na sala, encontrou sua mãe, Maria, parada na janela, como se estivesse esperando alguma coisa. E o modo como ela olhou para Lúcia foi, no mínimo, estranho. Não havia aquele brilho acolhedor nos olhos, aquele sorriso fácil que sempre a fazia sentir-se em casa. Ao contrário, os olhos de Maria pareciam vazios, como se ela estivesse olhando para Lúcia sem realmente enxergá-la. Oi, mamãe, sou eu, Lúcia. Lúcia tentou sorrir, tentando afastar o desconforto crescente. Maria, sua mãe, não reagiu imediatamente, o que foi bem estranho, porque sempre que Lúcia chegava, sua mãe o abraçava forte. Ela virou lentamente seu olhar, passando por Lúcia, sem nenhum sinal de reconhecimento. Você é minha filha? A voz de Maria estava fria, quase monótona, como se fosse uma pergunta que ela realmente não soubesse responder. Lúcia tentou disfarçar a surpresa, achando que era alguma brincadeira. Sim, né, mãe? Sou eu, Lúcia, voltei da faculdade. Maria olhou para ela da maneira mais atenta, mas seus olhos eram como vidros quebrados, sem emoção. Lúcia engoliu em seco, sentindo uma pressão em seu peito, como se o ar estivesse se tornando pesado. Havia algo errado, mas ela não sabia o quê. A senhora está bem, mãe? A senhora está bem mesmo? Ela perguntou, a voz trêmula. Maria olhou para os próprios braços, como se estivesse estranhando a própria pele. Eu acho que sim. Eu acho que eu estou bem. Ela respirou fundo, como se tentando se lembrar de algo, mas não conseguiu. Seus olhos pareciam cada vez mais vazios. Lúcia deu um passo para mais perto. Mãe, o que aconteceu, mãe? A senhora está me assustando. Ela queria tocar na sua mãe, abraçá-la, mas hesitou, porque de fato alguma coisa não estava certa. Maria de repente virou-se abruptamente para a porta da cozinha, como se tivesse ouvido algo. Mas Lúcia não conseguiu ouvir. Naquela noite, Lúcia tentou agir como se nada tivesse mudado. Preparar o jantar juntas, mas Lúcia notava pequenos detalhes. Maria parecia se esquecer das coisas, como se não soubesse como cortar legumes, e seu comportamento estava cada vez mais desajeitado e distante. Mas o pior foi quando, ao sentar-se à mesa, Maria olhou para Lúcia e perguntou: Você tem lembranças da nossa casa? De mim? Lúcia ficou quieta, confusa, e falou: Claro, né, mãe? Claro que eu lembro de tudo, por que eu não me lembraria? Mas Maria não parecia acreditar. Ela pegou uma faca e a segurou com as mãos trêmulas, apontando para Lúcia. Você não é minha filha. Você está tentando me enganar, não está? Você está tentando se aproveitar de mim. O medo de Lúcia se transformou em pavor. Ela não sabia se a sua mãe estava delirando ou se mais alguma coisa estava acontecendo, mas aquele olhar vazio dela a deixou paralisada. Durante a noite, Lúcia teve dificuldades para dormir. Ela sentia que estava sendo observada, que havia alguma coisa em sua casa, alguma coisa em sua mãe que não estava ali antes. Foi quando ouviu um som vindo do andar de cima. Uma espécie de arranhar no teto, algo se movendo na escuridão, e decidiu investigar. Subiu as escadas lentamente, o coração batendo forte. O corredor estava vazio, mas a porta do quarto de sua mãe estava entreaberta. Quando entrou, encontrou sua mãe Maria sentada na cama, olhando fixamente para a parede, os olhos mais vazios do que nunca. Ao perceber a presença de Lúcia, ela levantou lentamente, mas não disse nada. Apenas começou a se mover em círculos pela sala, sem nunca olhar para a filha. Lúcia sentiu uma onda de pânico. Mãe, o que está acontecendo com você, mãe? Pelo amor de Deus, me diga! Maria parou de andar e por um momento pareceu que a mulher que realmente era sua mãe voltou. Seus olhos brilharam com um lampejo de reconhecimento, mas foi muito breve. Maria se aproximou sussurrando e falou para Lúcia, bem baixinho: Você não deveria ter voltado. Em seguida, suas mãos começaram a se esticar,
não como se estivesse tentando abraçá-la, mas sim como se quisesse agarrá-la. O grito de Lúcia ecoou pela casa, mas ninguém a ouviu. Na manhã seguinte, Lúcia acordou na cama de sua mãe, mas tudo ao seu redor estava diferente. A casa estava imersa em um silêncio profundo e pesado. Lúcia sentiu uma presença estranha, como se a casa estivesse a observando. E ao sair do quarto, notou que tudo estava ligeiramente desordenado, como se alguém tivesse vasculhado cada cômodo. Mas a verdadeira virada aconteceu quando Lúcia encontrou um pedaço de papel amassado na cozinha com um número de telefone anotado. O número, ao ser discado, levou diretamente a uma instalação científica, onde ela descobriu que sua mãe havia sido vítima de um experimento ilícito de manipulação de memória e identidade. O projeto, conduzido por um grupo de cientistas em busca de reescrever a percepção humana sobre a realidade, havia envolvido troca de corpos e experiências traumáticas. Lúcia entendeu então, com muito horror, que a pessoa que estava vivendo como sua mãe não era sua mãe de verdade. Era uma réplica criada a partir de memórias distorcidas. Sua mãe real estava desaparecida, provavelmente vítima desse experimento mal sucedido que havia alterado suas memórias e até mesmo sua essência. Enquanto Lúcia tentava compreender o que acontecia, ela sentiu algo mudar dentro de si. Ela também estava começando a perder as próprias lembranças, seus pensamentos começaram a se fragmentar. Ela não sabia se estava se tornando uma réplica igual à sua mãe ou se simplesmente estava perdendo sua identidade para sempre. O que restava de Lúcia agora, perdida em um espaço entre a realidade e as distorções criadas pelo experimento, não sabia mais se era ela mesma. O nome Lúcia parecia agora distante, como algo que uma vez foi dela, mas agora estava à deriva. E ela nunca mais foi a mesma.